Hoje você vai tirar todas as suas dúvidas de quando usar esse, essa, isso e este, esta e isto. Meu nome é Marília, eu sou professora de língua portuguesa e doutoranda em letras. Bom, para lembrar quando é que a gente usa esses pronomes demonstrativos, a gente precisa saber que o esse, essa e isso indica uma ideia de distanciamento, enquanto este, esta e isto indicam uma ideia de aproximação. Como assim? Vou dar alguns exemplos e isso vai ficar mais claro. Bom, se eu quero dizer com relação ao tempo ou ao espaço que algo está próximo a mim que estou falando, eu vou usar sempre o este, esta e isto. Por exemplo, este meu livro, quer dizer que o livro está próximo a mim. Esta minha caneta, quer dizer que a caneta está próxima a mim. Isto que está aqui comigo, quer dizer que o objeto, o isto, está próximo a mim. Agora, se esses elementos estiverem longe de mim, estiverem mais próximos do meu interlocutor, ou seja, da pessoa com quem eu estou conversando, eu vou usar o esse, essa e isso. Por exemplo, esse livro que está aí com você. Essa caneta que está aí com você. Isso que está aí com você. Então, nesses casos, esses elementos estão todos longe de mim e perto do meu interlocutor. Então, aquilo que está próximo a mim, eu vou usar este, esta e isto. Aquilo que está mais longe, que está próximo de quem eu estou falando, eu vou usar esse, essa e isso. Isso também vai valer para quando eu estiver falando de tempo. Quando eu estiver falando de um tempo presente, eu vou usar sempre este. Por exemplo, este ano presente de 2020. E quando eu estiver falando de um tempo passado, eu vou usar sempre o esse ano que passou de 2019. Agora, com relação ao discurso, ou seja, quando eu estiver escrevendo um texto, eu preciso lembrar que o esse, essa e isso vão sempre retomar algo que eu já disse. Enquanto este, esta e isto, eles vão sempre antecipar algo que eu ainda vou dizer e por isso, normalmente, eles vão vir seguidos de 2 pontos ou de um sinal de pontuação, por exemplo, uma vírgula. Eu vou dar alguns exemplos e isso vai ficar bem mais claro. Devemos todos usar máscara ao sair de casa. Essa medida é eficaz. Por que eu estou usando essa aí? Porque a medida, que é usar máscara, já foi dita no período anterior. Então, eu estou recuperando uma ideia que eu já disse. Devemos todos usar máscara. Ponto final. Essa medida, qual medida? Essa aqui que eu já falei de usar máscara. É eficaz. Então, sempre que eu vou recuperar uma ideia ou um elemento que eu já disse, eu vou usar o esse, o essa e o isso. Isso também vale para as contrações, por exemplo, nesse, desse. Sempre que eu vou recuperar um elemento, eu vou usar esse, essa e isso. Bom, então agora vamos ver este outro exemplo. O novo coronavírus já infectou mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. Devemos seguir este conselho, : usar máscara. Por que aqui eu usei o este? Porque percebam que o conselho eu ainda vou dizer, eu disse o conselho depois dos 2 pontos. Vou seguir este conselho. Qual conselho? Eu já disse o conselho? Não, eu ainda vou dizer. O conselho aparece aqui depois dos 2 pontos. Então, por isso eu vou usar o este. Toda vez que eu for antecipar algo que eu ainda não disse, eu vou usar os pronomes este, esta e isto. Por isso que eu digo que normalmente esses pronomes eles vão vir sempre seguidos de um sinal de pontuação, 2 pontos ou uma vírgula. E outra coisa curiosa é que por conta dessa configuração de que o este, esta e isto, eles vão sempre antecipar algo que eu ainda vou dizer, eles são menos frequentes nos textos. Geralmente, quando eu estou ali escrevendo uma redação, eu vou usar muito mais o esse, essa e isso, porque normalmente a gente vai recuperar ideias que a gente já disse. Essa construção aí dos 2 pontos, ela é menos comum. Então, uma dica é: cuidado com o uso do este, esta, isto, porque às vezes a gente quer usar esses pronomes porque eles parecem mais formais, mais elegantes,
mas na verdade a gente pode estar cometendo um erro, porque no português brasileiro o esse, essa e isso é muito mais comum, muito mais frequente. Bom pessoal, então se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário com o que você achou do vídeo ou sugestões para os próximos vídeos e de se inscrever no canal para você receber as notificações e acompanhar sempre que eu postar um vídeo novo. Tchau, tchau e até a próxima!